Hey everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula e chegando aí na nossa penúltima, 21.1 penúltima aula de conteúdo da sua unidade número 2, Unit 2. A gente vai entrar agora numa área de conhecimento que você vai fazer o quê? Você vai linkar conhecimentos que você já teve ao longo dessas nossas duas unidades aqui do primeiro ano e vamos transformar elas em uma matéria, na verdade duas. Nós vamos ver hoje duas situações. Vamos falar de, aproxima aqui para mim, nós vamos falar de, aproxima aqui para mim, muito bem. Vamos falar de zero conditional e first conditional. No inglês nós temos as condicionais, né? No português também é uma questão interdisciplinar. Então no português você tem a zero condicional, a first conditional, que é a primeira condicional, a second conditional, que é a segunda condicional, e a third conditional, que é a terceira condicional, que vocês só vão ver da segunda em diante da terceira lá no segundo ano e a segunda na nossa próxima aula, aula 22, a última aula da segunda unidade. Tudo bem? É uma matéria simples, vai falar de quê? De condição, vai falar de resultado e vai utilizar tempos verbais que você já viu aqui com a gente, comigo e com a teacher Samara, ao longo das nossas aulas da unidade 1 e da unidade 2. Let's begin, vamos começar aqui na tela para mim, já está, agora que eu olhei, já está. Eu tenho esse título aqui, ó. If you don't drink water, you get thirsty. If you drink enough, you will feel better. Então temos duas frases aqui onde eu trago justamente o que vai ser matéria hoje pra gente, que é a zero conditional, a zero condicional, e a first conditional, primeira condicional. Então eu tenho nessa primeira frase aqui a primeira condicional, e na segunda frase, depois da vírgula, você tem aqui a segunda condicional, certo? Então, você já deve estar olhando aí e você já deve estar vendo tempo verbal que você está reconhecendo. Você conhece esse don't aqui, você conhece esse will aqui, que é do futuro. Você conhece alguns verbos e flexões que a gente está trabalhando aqui, como drink, que é um verbo, como get, que é outro verbo. Então, a gente vai entender isso daqui a pouco. Vamos começar primeiro falando sobre a zero conditional, que é a zero condicional. É a mais fácil de todos em relação ao tempo verbal, porque você só usa um tempo verbal nesta situação. Vamos lá falar do que é usado, como é que é usado. Vamos lá, diminuir um pouquinho a marcha aí. De modo geral, usamos a zero conditional em inglês quando estamos nos referindo a fatos que são sempre verdades. Então são coisas que vão acontecer e que são inevitáveis, são sempre verdades. A gente vai entender mais aqui com exemplos. Então esses fatos podem ser verdades universais ou fatos científicos, que não tem como a gente alterar nada, né? Como essa situação aqui, ó. If you heat ice, it melts. Ou seja, se você aquecer o gelo, ele derrete. Tem como ser diferente se você aquecer o gelo, ele vai o quê? Ficar o quê? Estado gasoso? Não, ele vai realmente derreter e vai virar um líquido, certo? Vai voltar para o seu estado normal, que é o estado da água. Então, é uma coisa que você não pode trocar, não pode mudar, é totalmente inevitável. E aí você sempre vai utilizar essa palavrinha aqui, que é a nossa palavrinha de ordem das condicionais, porque a palavra conditional, ela fala de condição. Você consegue entender e enxergar aí que conditional é condição. Então, ó, quando você usa, essa palavrinha aqui, que é uma conjunção, e ela significa se no português, o nosso se isso, se aquilo acontecer, se aquilo acontecesse e assim por diante. Então essa palavrinha sempre vem, tá? Então você tem duas frases aqui basicamente. A frase com a condicional, que é a frase com if, sempre vem na sua frase, nunca deixa de vir. Logo depois da vírgula, porque geralmente tem uma vírgula e essa vírgula só vem quando a condicional estiver na frente. A gente vai entender isso já já. Aí logo em seguida você tem uma outra frase e essa frase é o resultado da condição. É aquilo que a condição diz que vai acontecer, né? Se isso acontecer, aí vai acontecer alguma coisa. Tem um resultado. E esse resultado, ele tá bem aqui, formado pelo pronome pessoal it, que é aquele usado para objetos, coisas. E você sabe que nem sempre ele é traduzido para ele e ela, depende da situação. Então, aqui eu posso traduzir para ele ou ela, ou simplesmente falar o verbo que vem logo em seguida, que aqui é melts. E se você lembra lá das aulas de Simple Present, você vai lembrar que esse melts aqui tem uma, flexão verbal. Esse S não faz parte do verbo, ele vem aí por conta da flexão verbal do Simple Present. Então, it melts, ele derrete. Quem derrete?
O gelo. Afinal de contas, nós estamos falando sobre o gelo. Então, olha só. A gente, lógico, né, que eu só um detalhe para você saber que trata-se de uma lei universal da física que se esquentarmos o gelo, ele derrete, não tem como mudar, não tem como ser diferente. Muito bem? Então, primeira parte da Zero Conditional, espero que vocês estejam entendendo. Vamos mais informações sobre a Zero Conditional. Vamos lá. A Zero Conditional, a zero condicional em inglês, pode expressar um fato verdadeiro sobre uma pessoa. Um exemplo disso é o quê? Não significa sempre que é coisa sobre coisa científica, tá? A verdade universal pode envolver aí também outras coisas, como pessoas. Olha só. If I eat nuts, I get an allergy. Não é o meu caso. This is not my case. It's not my case. Então, se eu como castanha, eu tenho uma alergia. Então, é uma coisa que eu não posso mudar. Se eu tenho alergia à castanha, obviamente eu vou ter um problema na hora de consumir esse alimento. Pode até levar a ter um problema muito sério de saúde. Então, essa é a minha condição e esse é o resultado logo depois da vírgula que vai acontecer a situação se eu consumir a tal da castanha. Muito bem? Então, aqui eu tenho uma frase com a condição if, que é a minha conjunção, se sempre vem na frase. Logo em seguida, eu tenho um tempo verbal. Esse tempo verbal você já identificou qual é? O simple present. Então, o simple present é feito pelo quê? Pronome pessoal, sujeito, podendo ser qualquer sujeito, eu falo pronome pessoal porque é costume. Logo em seguida, o verbo conjugado, de acordo com a flexão verbal do simple present, que vocês devem lembrar lá. Eu vou fazer aqui uma breve revisão, que você deve lembrar que só existe flexão verbal no simple present nas frases afirmativas, não negativas e não interrogativas, somente em frases afirmativas. E essas frases afirmativas, presta bem atenção, só tem flexão verbal na terceira pessoa do singular. Quais são as terceiras pessoas do singular? Vou lá na tela para relembrar vocês. Let's go! Olha só, terceira pessoa do singular não é o que temos aqui. Aqui a gente tem primeira pessoa do singular. Mas se por acaso esta frase fosse na terceira pessoa do singular, seria assim. If she, que agora eu mudei de I para she, eats. Aí agora eu tenho uma flexão verbal. O mesmo verbo, só que com a flexão verbal de terceira pessoa. Que existem regras lá de flexão verbal, você lembra? Tem a regra geral que faz parte desse verbo aqui, ó. Esse verbo entra na regra geral que eu só acrescento o S. Tem a regra de verbos que terminam com Y precedido de consoante, que eu corto o Y e no lugar dele eu acrescento I para depois colocar ES. E tem a regra que vem antes, que eu pulei essa, que é a regra de verbos que terminam com S, SH, CH, X, Z e O, onde eu coloco o ES ao fim desse verbo. Então, basicamente, as flexões verbais em inglês no simple present, elas vão terminar em S, ES e IES. Essas três situaçõezinhas aqui, tudo bem? Então, olha só, presta bem atenção. If I eat nuts, então, if she eats nuts, aí eu tô também, né, aloprando com esse meu nuts aqui. Essa minha castanha tá muito da sua estragada. Agora a gente vai... Agora sim. If she eats nuts, she, porque agora eu tô falando dela e não mais de mim. She gets. Aí o meu verbo gets agora passa pra cá com S. Flexão verbal de terceira pessoa da regra geral. And allergy, porque eu não vou precisar escrever isso. Ponto final. Então, gente, isso aqui é tanto simple present, isso aqui é tanto simple present. Então, na zero conditional, eu sempre vou usar o simple present. Então, olha só, falando desse exemplo que a gente estava comentando aqui da castanha, nesse caso, trata-se de um fato verdadeiro sobre mim, não sobre mim, teacher Patrícia, mas sobre a pessoa aí no caso. Acabei vestindo ela, me trajando dessa pessoa, sobre minha saúde. Mas, claro, podemos nos referir a outros fatos parecidos. Olha só, na frase If I work a lot, I get tired. Se eu trabalhar muito, eu ficarei cansado. Aí, na verdade, aqui a tradução não seria nem interessante falar ficarei, e sim eu fico cansado, porque eu ficarei não é a nossa flexão, não é a tradução para o verbo get tired, e sim fico cansado. Trata-se de uma verdade universal para todas as pessoas. Afinal, se alguém trabalhar muito, ela fica mesmo cansada. Se bem que tem gente que não fica não, né? Tem gente que pode trabalhar, não sei, acho que tem gente aí que
que foge da regra, porque todo mundo sabe que toda regra a sua exceção, certo? Então vamos lá, zero conditional em inglês é formado por duas frases. Eu já fui lá na frente, como sempre, muito afobada e já falei sobre isso, porque eu sou afobada e falo mesmo antes, mesmo da hora. Vamos lá, tudo bem. Mas a gente vai relembrar o que eu falei, porque se você não ouviu, se você ficou conversando, ou se você ficou viajando na maionese, você agora vai relembrar o que eu falei. Então vamos lá, parte de estrutura da zero conditional. A gente já entendeu que ela é usada para falar de verdades universais, fatos gerais, fatos científicos, coisas que são inevitáveis. Se algo acontecer, outra coisa com certeza vai acontecer, porque não tem como ser diferente, né? Então vamos lá. O zero conditional em inglês é formado por duas frases, a gente já sabe. Uma é a if clause, que esse clause aqui é oração, significa oração com a condição se, que é a nossa conjunção se. E frase com if, né? E outra que traz a consequência barra resultado. Então essa if clause é a nossa frase com o if, a nossa condição se. E a outra frase que vem logo depois de uma vírgula, que para fins de escrita tu tem que saber que tem que ter essa vírgula, sim, tá? Aí é a questão lá do resultado da consequência. Tudo bem? Só que tem um detalhe sobre isso, que eu não sei se, eu não lembro em que momento tá aí no slide, mas se apareceu eu falo, se não apareceu eu falo da mesma forma. Vamos lá, a estrutura é a seguinte, temos lá if mais simple present. O que é isso, simple present? É justamente o tempo verbal que você vai utilizar. E o que vem aqui, como é que é a estrutura de simple present? É bom, né? Deu uma de cebolinha aqui, present. Como é que é a estrutura? Você sabe, sujeito, verbo flexionado de acordo com o que eu tinha acabado de falar ali no outro slide. Só vem flexão na afirmativa, na negativa e interrogativa, porque você pode sim fazer frases condicionais na negativa e na interrogativa. Na negativa você vai usar o do com not, o does com not, que são aqueles auxiliares que você usa no simple present. Tudo isso a gente já estudou lá na última aula, ou na penúltima aula, salvo me engano, lá da primeira unidade. Ó, então a gente já viu. E aí, logo em seguida, que é o resultado da consequência da condição, ela também vem no simple present. Ou seja, não tem dificuldade aqui, é só você saber do simple present, você faz uma frase condicional com se isso acontecer, isso vai acontecer. Olha só, as duas frases são formadas por simple present em concordância com a pessoa da frase. A gente já falou sobre isso também, mas vamos botar aqui. If you heat water, se você aquece a água, e aqui eu tô falando you. Então, se é você, o meu verbo em seguida, ele tem que concordar com you. E por isso não tem nenhuma flexão verbal aí, que a flexão verbal só acontece na afirmativa quando é terceira pessoa. Então, if you heat water to 100 Celsius, se você aquece a água a 100 graus Celsius, it boils. Ou seja, o boils, ele está concordando com it. Eu estou fazendo um lugar errado aqui. O boils, que é esse meu verbo aqui que significa, né, boiar. Acabei de falar que significa esquentar. Esqueci a palavra em português. Acabei de falar e esqueci. Ferver. Pronto, eu falei esquentar, mas eu tava quente, agora é ferver. Ferver mesmo, it boils. Então, ele ferveu e ele ferveu de acordo com a conjugação do presente simples lá na terceira pessoa do singular. Olha o it aqui, que é a minha terceira pessoa do singular. Olha o meu verbo aqui. Esse S não está aqui à toa. Esse S é uma flexão verbal do verbo. Ele não existe com esse S, naturalmente, tá? E ele só está aqui por causa desse meu it. Até porque nenhuma pessoa ferve, né? Então, é claro, sempre vai ser alguma coisa que vai ferver. Tudo bem? Então, a gente já disse isso. Vamos ver se vai chegar a parte que eu queria agora. Não vai chegar, mas se não chegar, eu vou falar da mesma forma. A zero conditional em inglês é também conhecida como general conditional, né? Que condicional geral em algumas gramáticas. Alguns exemplos de frases com ele. Vamos lá se vai aparecer esses exemplos. Vamos lá. If you touch fire, it burns. Ou seja, se você toca no fogo, queima.
Ninguém vai experimentar essa situação para ver se isso acontece, até porque isso é um fato científico, isso realmente vai acontecer. Então, if you touch fire, se você toca no fogo... Ah, mas cadê o no fogo aí? Não existe em inglês. Você sabe muito bem que na hora de traduzir, você traduz de acordo com a sua língua. Não é porque não tem um no aqui no inglês que não existe esse no no português. Ah, lá não tem, lá não vai precisar desse no. Então, tocar no fogo, it burns. Ou seja, o que é o burn em inglês? Burn é queimar. Aí eu tenho um Szinho aqui de conjugação de terceira pessoa por causa do it. Ou seja, queima, queima. Realmente vai queimar. Mais frases. Olha só. If public transportation, né? Essa palavrinha que parece que você está falando engraçado, mas é assim mesmo. If public transportation is efficient, people stop using their cars. Ou seja, se o transporte público é ou fosse eficiente, pessoas parariam de usar os seus carros. Mas aí não é tão eficiente assim, né? E também não acho que é só sobre isso, não. Tem a ver também com você querer ficar lá sozinho, né? Não num transporte público cheio de pessoas. Também tem muito a ver com isso. Vamos lá. If the sun sets, it gets dark. Então, todo mundo sabe que quando tem o pôr do sol, quando o sol se põe, né? If the sun sets, se o sol se pôr, it gets dark, fica escuro, porque a gente começa a ficar no período noturno, no período da noite. Tem como mudar isso? Não tem. Então, é uma verdade universal. Muito bem? Vamos lá. Sabia que não tinha informação que eu queria aqui. Então, eu vou voltar aqui, porque essa informação que eu vou falar aqui vai ser a mesma que eu vou falar na First Conditional. Nem sei se aparece essa situação lá na First Conditional. Essa aula quem fez, quem montou foi nossa teacher Samara. Então, vamos lá, eu vou falar essa informação aqui. Olha, eu disse pra vocês que você sempre vai... Não disse que sempre, né? Eu só falei, você começa a sua frase com a condição. Vou até voltar lá, que é onde a gente estava falando. Bem aqui. Foi bem aqui que eu falei ou foi aqui? Deixa eu ver. Você começa com a sua frase com a condição, que é a if clause, tem a vírgula e logo em seguida você tem aqui a questão do resultado da consequência. Só que nem sempre vai ser assim. Você pode sim fazer uma frase com a zero conditional, com a first conditional, com a second conditional, até a terceira condicional, que é a third conditional, utilizando o resultado primeiro e a condição depois. Dá para fazer isso tranquilamente. A única diferença que vai existir entre essas duas frases é que essa vírgula não vai existir. Para fins de escrita, isso é importante você saber. Então, se a frase começar com resultado e depois vir a condição, você não precisa da vírgula. Agora, se tiver a condição primeiro e resultado depois, aí você precisa desse tal comma aqui, dessa vírgula, que em inglês eu chamo de comma. Muito bem? É isso. Então, olha aqui esse exemplo. If the sun sets, it gets dark. Eu posso muito bem falar it gets dark if the sun sets. A ordem dos fatores não altera nothing, não altera nada, tudo bem? A única coisa que não vai ter é essa vírgula quando você coloca o resultado primeiro para depois colocar a frase com a condição. Vamos ver se aqui na First Conditional aparece exemplos assim. Vamos lá. First Conditional, que é agora a nossa primeira condicional, e aqui o buraco é um pouquinho mais embaixo. Aqui você não vai usar somente um tempo verbal, aqui você vai trabalhar com 2 tempos verbais. Então, para entender e aprender a First Conditional em inglês, você vai dar uma olhada nas sentenças em português abaixo. Olha aqui, ó. Se você quiser, eu vou com você. Ou se você quiser, eu irei com você. É a mesma coisa, tá, gente? É aquela história que eu falei pra vocês, o do eu vou, ou usar o eu irei, falarei, eu vou falar, eu comerei, eu vou comer, tudo a mesma coisa. Se você falar algo pra ela, a gente vai dizer que é mentira. Ou se você falar algo pra ela, nós diremos que é mentira. Se você não sair, eu vou chamar a polícia. Que é a mesma coisa que se você não sair, eu chamarei a polícia.
Então, perceberam que aqui eu já tô com uma outra... A minha parte do resultado, que não é da condição, a minha parte do resultado, eu já tô com outro tempo verbal, né? Eu tô com um tempo verbal aí que remete aí o quê? Vamos lá entender. Olha só. Todas as sentenças dos slides são considerados exemplos de condicionais em português. Note como elas expressam uma condição. Essa condição é expressada assim, tá lá, expressão assim, mas é expressada. Se fato A acontecer, fato B acontecerá como resultado da condição. Tá vendo? Fato B, que é o resultado, a consequência, acontecerá. Ou seja, existe uma possibilidade de acontecer. Não é um fato científico, não é um fato geral, não é uma coisa que com certeza se fizer, o resultado é aquele ponto final. Vamos lá. Perceba bem essa lógica, pois é a partir dela que vamos chegar na first conditional em inglês. Em português, tudo bem. Afinal, você fala português, não é mesmo? O negócio é dizer isso aí em inglês. A pergunta então é, como faz? Bora descobrir agora. Let's find out now como é que faz a estrutura da first conditional e a gente vai descobrir que a gente não vai trabalhar mais somente com simple present e sim também com o futuro. Olha lá. Então, para fazer uma frase na first conditional, esquece que é if mais simple present mais simple present. Não, agora você vai ter if, que é a condição que sempre vem na sua frase. Ela sempre vem. Claro que existem palavras que você pode substituir esse if aí, como por exemplo a palavra when em inglês, que você conhece, que você viu lá nos pronomes interrogativos, que é aquela palavrinha que indica quando. Ela significa quando. Então, when. Então, por exemplo, quando eu coloco o meu dedo no fogo, ele queima. Lógico, né? Então, também é uma forma de você falar de condição. E aí, mas aqui a gente só tá trabalhando com if, tá? Eu usei ele porque ele é o mais utilizado. Então, olha essa frase aqui. If you want, é exatamente o que tá aqui. If, que é minha condicional, mais o simple present, que é essa parte aqui do you want. Tô com o meu sujeito e com o meu verbo conjugado no simple present. Aí agora vem a vírgula, que você sabe que nas frases condicionais, quando a condição vem primeiro, a vírgula sempre colocada. E aí o que vem depois está como aqui, tudo no futuro. E esse futuro você você lembra da minha aula de futuro? Você tem duas formas de usar o futuro. O futuro com will, que é aquele bichinho lá que você usa com bichinho, pode dizer, tá? Que é o verbo modal, will, que é aquele verbo que indica futuro, muito fácil de ser utilizado, ou então com a estrutura de be going to, que é aquela também forma de você falar o futuro, que tem uma diferença dos dois. Existe uma pequena nuance entre os dois, mas eu falei para vocês que na fala contínua, lá mesmo entre os nativos, se você falar um ou outro, nativo que fala língua inglesa, tá, gente? Então, se você falar um ou outro, eles vão te entender, porque tudo vai desembocar no futuro. Só que isso aqui é um futuro mais distante, né, incerto, um futuro que você fala decisões tomadas no momento da fala. O going to é um futuro mais certo, um futuro mais planejado, um futuro baseado em evidências, e esse aqui baseado em opinião. Mas assim, né, estrutura que é diferente. Going to vai usar aquele verbo to be. Tudo isso você já viu comigo, por isso que eu falei que vocês estão linkando conhecimentos nessa aula e também na próxima aula você também vai linkar conhecimento, tudo bem? Então, I will go with you. O que é isso aqui? Vamos lá na tela para mostrar para vocês, relembrar, vamos lá, relembrar que esse onde eu vi W aqui? Disfarça, que esse dois L's nada mais é que esse will aqui, só que ele tá na forma contraída, por isso que você tá estranhando, talvez esteja estranhando, não esteja lembrando, tudo bem? Então, if you want, se você quiser, I will go with you. Eu vou com você, ou melhor dizer, eu irei com você. Porque eu gosto de traduzir o will com essa questão de irei, falarei, comerei, direi. Tudo bem? Falará, dirá, comerá, tudo bem? Então, o eu vou com você também pode ser traduzido, mas eu gosto de traduzir o vou mais com going to. Mas isso aqui é bobagem, é uma frescura minha. Vamos lá. If you tell her anything, se você falar algo para ela,
falar qualquer coisa para ela, we will say. Eu não gosto muito de Patrícia, teacher Patrícia, não gosto muito de falar o sujeito com o verbo will contraído. Eu não acho sonoramente interessante. Então, eu vou falar como se ele tivesse assim, sem estar contraído. Então, we will say it's a lie. Ou seja, nós diremos que é mentira. Vamos dizer que é mentira. Já aconteceu essa situação? Não, essa situação está lá no futuro. Só vai acontecer esse resultado se a pessoa contar algo para aquela pessoa. Ela ainda não contou, mas já estou avisando, tá? If you don't leave, se você não sair, I'm going to call the police. Ou I'm gonna call the police. Eu não contei para vocês isso, né? Eu não contei. Não contei lá na aula de going to, no futuro, mas existe uma forma muito utilizada, uma forma coloquial muito utilizada do going to, que é uma forma contracta. E ela não não é uma forma formal, e sim informal, que é muito utilizada, que é o gonna. Então, o gonna é a mesma coisa que going to. Eu acho muito mais gostosinho de falar, o gonna. Eu ia falar outra palavra, mas não me veio na cabeça e acabei usando esse adjetivo. Eu prefiro 1000 vezes falar I'm gonna call the police do que I'm going to call the police. Só que essa forma aqui com 2 N's, isso aqui são 2 N's, tá? Essa é uma forma bem informal, tá? Bem coloquial do dia a dia mesmo, tudo bem? Então, se você não sair, if you don't leave, eu vou chamar a polícia. I'm going to call the police. E aí você lembra da estrutura de futuro, né? Futuro com will. O que vem no futuro com will? Sujeito, mais o verbo will, mais o verbo principal, sem nenhuma conjugação. Ao contrário do simple present, que você tem que prestar atenção nas frases afirmativas. Na terceira pessoa do singular que tem inflexão verbal, no futuro, com will, o verbo principal, que é a ação, que é o de ir com a pessoa, nunca vem flexionado nada, tá? Você vai usar ele na sua forma base sem o to, porque esse verbo ele é assim, to go, e ele passa para lá sem a partícula to. Já com a estrutura de going to, como a gente tem aqui, perceba que você lembra lá que para usar o going to, ele é fixo, sempre vem para todas as frases, você não muda ele nunca. O que você vai precisar é o verbo to be anterior a ele. Numa frase afirmativa, numa frase negativa também vem anterior ao going to. E aí você usa esse verbo to be de acordo com o pronome pessoal que vem antes. Aqui eu estou usando am, que está contraído, inclusive. E aí o verbo principal, ele também vem na sua forma base. E dessa vez vem na sua forma base mesmo, porque esse to call, deixa o meu verbo sem nenhuma conjugação. Olha aqui, ó, o chamar. Chamar está conjugado? Não está conjugado. Ele está na sua forma do infinitivo. Se eu fosse conjugar no presente, eu chamo. No passado, eu chamei. No futuro, eu chamarei. Tá entendendo? Então, é basicamente isso aí que você tá vendo. Muito fácil, nada de dificultoso. Agora sim, olha onde é que veio. Eu sou muito afobada, né? Mas eu não consegui, não. Sair da zero conditional sem falar sobre a história de inverter a ordem. Mas isso tudo que a gente já conversou lá da zero conditional, lá no final. Que eu disse que tem como você inverter a frase colocando a condição depois e o resultado primeiro. Lembra que não tem a vírgula separando os dois, tá? Então, olha só. Observe que nela a frase com o futuro I will visit ficou no começo e a frase com a condição if I have, que é a minha condição quando sempre vem o if, foi para o final. Note ainda que nesse caso a vírgula não foi usada. Então, essa inversão é super natural e não altera em nada a ideia da first conditional e também da zero conditional e as outras condicionais, tá? Trata-se apenas de uma outra maneira de organizar as sentenças em inglês. Olha só, temos mais exemplos aqui com as inversões. If he studies, he will pass. Aqui, tudo na primeira condicional. Se ele estudar, ele passará. E aqui a mesma frase. He will pass if he studies. Ele passará se ele estudar.
A mesma coisa que if you don't help us, se você não nos ajudar, we will tell mom, nós diremos para a mamãe ou para a mãe. É a mesma coisa que we will tell mom if you don't help us, se você não nos ajudar. E aqui eu tenho uma frase, inclusive, presta atenção nessa aqui de baixo, eu tenho uma frase na condição que ela vem aqui no simple present, na negativa. Olha aqui, ó, negação por causa desse don't, bem aqui é uma negação. Do not, don't. O meu verbo principal, que é o verbo ajudar, da condição. E aqui eu tenho ela no futuro, usando o will. Tudo bem? Temos mais frases aqui. Com a first conditional. Vamos ver mais frases com ela. If you study hard, you will pass the test. Se você estudar com bastante força, afinco, você passará na prova. Então, é uma frase onde eu tenho presente simples, que aqui é o verbo, e aqui futuro, e aqui é o verbo principal. O verbo principal dessa frase, verbo principal dessa frase, verbo modal do futuro, porque sempre vem quando eu uso will. If they don't leave now, se eles não forem embora agora, condicional, com simple present, na negativa, don't, que é a minha negação, leave, que é o meu verbo principal, sem nenhuma conjugação. They will miss the train. Eles perderão o ônibus. Aí aqui eu tenho o meu verbo no futuro, meu verbo principal, que é o miss, que inclusive esse verbo miss, ele é um verbo em inglês, que aqui nessa situação ele vai ser traduzido para perder. Mas você sabia que o verbo miss também vai significar, aí no caso, a questão de saudade? Quando eu falo I miss you, eu quero dizer que eu sinto falta de alguém, mas nem saudade, é sentir falta. A gente só tem a palavra saudade no português. Aí apenas um adendo para que vocês saibam disso, para quem não sabe. Olha aí, também podemos usar na mesma frase a zero conditional e a first conditional. Podemos usar na mesma frase, sim, as duas. Gente, por que pode usar na mesma frase as duas? Porque tem como sim, é só você pensar numa situação e essa aqui é justamente o título da nossa aula. Olha lá, if you don't drink water, you will get thirsty. Ponto final. Tem que ter um ponto final. Então, se você não beber água, você fica com sede. Isso é um fato geral. Nenhum ser humano que não bebe água não vai ficar com sede. Todo mundo vai ficar. Aí logo em seguida você tem uma frase com a condicional, começando, resultado depois. Só que agora é uma frase na first conditional, onde você fala de... Que eu deixei, inclusive, aqui... Deixa eu só dar uma olhada aqui numa coisa... Não tá dizendo aqui, né? Detalhe. Não disse, mas eu vou falar. Se bem que eu falei lá pra vocês, eu acabei falando um pouquinho, pincelando, mas não tava dizendo, né? Mas eu vou falar pra vocês que a questão da first conditional é usada para falar sobre situações futuras que consideramos possíveis e prováveis. Eu falei sobre isso, mas não estava em nenhum momento no nosso slide. Faltou essa informação no nosso slide, viu? Então... Lembra lá, enquanto a zero conditional fala de frases, de fatos gerais, fatos universais, coisas que são completamente... Elas são... Esqueci até a palavra que eu usei lá no início. Coisas que você não tem como mudar, porque são coisas, lembrei, inevitáveis. Já a primeira condicional... Ela fala sobre situações futuras, já que a gente está falando de um resultado futuro. Olha o resultado aqui que está sempre no futuro. Só que resultados no futuro que consideramos prováveis e possíveis. Para isso ser provável e possível e realmente isso acontecer, a condição tem que ser quebrada. Muito bem? Então vamos lá. If you drink enough, se você beber bastante, you will feel better. Você se sentirá melhor. Então é algo que é provável acontecer se caso você faça essa condição. Se essa condição for realmente quebrada no sentido de você fazer ela. Entendeu? Então é isso, olha, numa mesma frase, só com ponto final, você tem zero condicional e primeira condicional.
Muito bem, vamos praticar, porque a gente praticando, let's practice, que a gente vê se a gente realmente entendeu toda a situação. Então, forme as ir conditional nas frases abaixo. Aqui a gente vai usar todo o nosso conhecimento de simple present. Na letra A, if you, aí o live vem pra cá, conjugado, de acordo com simple present. E aqui o get também vem pra cá, conjugado, de acordo com simple present. Tem alguma mudança? Você só vai ver se tem mudança se for frases negativas ou interrogativas. Aqui eu tenho uma negativa, então para prestar atenção. Quem mais? Somente ela que é negativa, o resto é tudo afirmativa. Então tu tem que prestar atenção no sujeito que vem antes para poder saber se o verbo que está entre parênteses terá alguma flexão verbal ou não. E dependendo do tipo do verbo, você tem aí várias flexões verbais, com S, ES e IES. Muito bem? Então vamos lá. If you live, aqui eu não mudo nada, porque eu estou usando segunda pessoa ou segunda pessoa do singular ou do plural. Então, if you live, se você... tem o resto da frase. If you leave bread outside, se você deixar o pão para fora do saco, né? Sentar ele realmente cobertinho. E olha que mesmo assim... ainda pode acontecer isso. Eu quero dizer aqui o get, que vai ficar o quê? Gets, porque o verbo get, que vai ter várias traduções, a gente já falou sobre isso, ele vai ter a flexão de S por causa do it, terceira pessoa do singular. Tradução, se você deixar o pão para fora, ou seja, fora do saquinho, ele fica duro, hard. Ele fica duro e fica mesmo, viu? Letra B. If the alarm, se o alarme ring, aí você sabe que você está falando do alarme. O alarme é uma coisa que é a mesma coisa que it. Então o ring vem para cá com conjugação, vai ficar com S no final. If the alarm rings, se o alarme tocar, você acorda. Aí eu tenho que colocar o wake up, ele vai justamente para lá da mesma forma que ele está aqui. Não alterou nada porque é a segunda pessoa do singular ou do plural. Porque you é tanto você quanto vocês. Na letra C, if you, aí eu tenho press. If you press the button, the power button. Por que press vai ficar assim? Porque you não é terceira pessoa de singular. Então, if you press the power button, the computer turn on. Aí agora eu tenho o computador. O computador é a terceira pessoa do singular. PS, singular. Então, o turn on vem pra cá conjugado. Como o turn on e o wake up, vocês podem perceber, eles são phrasal verbs. O que são phrasal verbs? É uma matéria que vocês vão ver ou lá no segundo ano ou somente no terceiro ano. Agora eu não lembro muito bem. E aí o verbo é sempre a primeira palavra, porque a segunda palavra se trata aí de uma preposição. Tá? Então vai vir para cá com a conjugação turns on. E essa palavrinha que é preposição, ela não muda nada, que ela não é verbo. E aí turns on vai significar o quê? Ligar. Então se você pressionar o poder, o botão do power, que power é poder, mas aqui vai ser o botão de ligar, aqui vai significar ligar, o computador liga, né? Liga. É isso. If she not drink, aqui eu não preciso me preocupar com conjugação, porque como é negativa, não tem conjugação, mas tem o does com not. Por que does? Porque eu tô falando de terceira pessoa. She, eu uso does, não do. Então, if she doesn't drink water, she o quê? Feel dehydrated. Ela se sente desidratada. E o feel vai pra lá com S. She feels dehydrated. Desidratada. E a última, if you freeze. Freeze vem pra cá da mesma forma. Se você congelar água, aí become ice. Aí se torna gelo. Aqui é o contrário daquele exemplo lá da aula. E o become passa pra cá, obviamente, com S no final, que faz parte da regra geral. Becomes se torna gelo, porque o it é a terceira pessoa de singular. E na nossa última, para fazer forme as ir conditional nas frases abaixo. Zir conditional, não vou fazer essa aqui não. Porque zir conditional a gente já... não é zir conditional não. Entendi. É que colocaram errado aqui. É first conditional. Porque se fosse zir conditional eu não faria, porque o tempo está acabando e é a mesma atividade. Já estou vendo que não é. É first, tá? Não é zero. Tá erradinho aqui. Muito bem. Então vamos lá. Na letra A você já sabe, né?
sabe que a condição, toda vez que tiver condição, é simple present na primeira condicional e sempre que tiver o resultado vai ser no futuro. Então, vou fazer rapidinho, vai ficar como? If it rains tomorrow, we will stay. Se chover amanhã, nós ficaremos. Então, eu só preciso colocar, eu tenho a opção de fazer com going to? Tem, mas usa só o will, que é muito mais fácil, que é só ele e o verbo sem alterar nada. Então, assim, é muito mais fácil. Você não precisa usar o verbo to be. Enfim, é muito mais fácil. If she studies hard, she will pass the test. Se ela estudar bastante, ela passa no teste. Olha aqui, flexão verbal, terceira pessoa. Muito bem? E a próxima? If they é uma negativa, então vai ficar don't leave. Se eles não forem embora, em breve, soon, they will miss the train. Eles perderão o ônibus. Will miss, perderão o ônibus. O ônibus não, o trem. If you help me, vai ficar como? If you help me, sem alterar nada, porque não é terceira pessoa. Finish, vem o meu verbo pra cá com o eu, sem alterar absolutamente nada. I will finish faster. Se você me ajudar, eu terminarei mais rápido. E the last one, a última, if he, como aqui é negativa e aqui é terceira pessoa, não vai ser don't, e sim doesn't. If he doesn't eat, se ele não comer agora, aí eu tenho o verbo to be que vai para lá da mesma forma, porque no futuro eu uso o verbo na sua forma base sem o to. Então, he will be hungry later. Ele ficará com fome mais tarde. Eu quero tirar isso aqui, não estou conseguindo. Mas é isso aí, ó. Não estou conseguindo, mas vocês estão conseguindo ver? Espero que sim. É isso, gente. Acho que tem mais atividades para vocês. Tem uma 3 aqui, só que essa 3 não vai dar para fazer, tá? Tem uma atividade de número 3, só que essa 3 não vai dar para fazer por conta do tempo, né? Viagem demais colocar tanto assim. Mas vamos lá, gente. É isso. Espero que vocês tenham compreendido a first e anteriormente a zero conditional. Não são matérias difíceis, coisa bem facinho. A gente vai ter uma revisão para a gente compreender um pouco melhor. See you next class. Bye.